com outros aqui celebrando os 500 anos da Reforma. E foi exatamente quando a nossa igreja foi plantada, em 2017. Né, os 506 anos da Reforma, que são comemorados hoje. O que foi a Reforma Protestante? Eu coloquei algumas coisas aqui que podem ajudar os irmãos a reconhecerem melhor do que estamos falando. A Reforma Protestante foi um vigoroso movimento de revitalização da igreja cristã, ocorrido na Europa setentrional durante o século XVI e início do XVII. Seus grandes personagens foram Martinho Lutero, está ali a foto dele, a pintura dele, Martin Bucer, João Calvino, Menno Simons, Thomas Cranmer e outros. A reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo, a começar das confissões luterana, reformada, anglicana e anabatista. Seu legado não foi somente doutrinário, mas político, social e cultural. Então, nós temos um movimento iniciado, um movimento do Espírito Santo, iniciado ali nos séculos XV, XVI, XVII, também tem reflexos profundos. E eu falo XV também porque existem outros homens antes de Lutero, que também foram importantes, como John Huss, por exemplo. Mas Lutero, por que ele é tão importante? Por que a gente cita tanto Lutero? Porque Lutero capitaneou. Eu gostaria de usar uma expressão que eu vi um cara falando, que eu achei muito legal. Lutero catalisou. Ele pegou todos os grandes gritos que haviam antes dele, e aqueles que ele também estava percebendo, e uniu essas coisas naquilo que nós entendemos ali, naquele estouro, naquela bomba teológica de explosão que foi as 95 Teses, aquele documento pregado na porta da igreja, que ele era pregador. Olha que coisa interessante, ele era pregador em Wittenberg, ele colocou lá, como outros colocavam artigos teológicos, venda de cabra, venda de terreno, tudo ficava na porta da igreja. Mas ele botou lá, como outros também colocavam. Dizem que ficou 1h30 na porta da igreja. Os discípulos dele pegaram, arrancaram, em 4, 5 semanas já estava em toda a Europa, por causa da invenção da imprensa de Gutenberg. Havia uma imprensa, tinha um carimbão naquela época, e pouco tempo a Europa já estava invadida com as 95 Teses, que tantas coisas nos falam, entre elas de que o tesouro da igreja é o Evangelho. Nosso irmão Lutero, ele foi um precursor, e ele apontou essa realidade de reforma de modo mais incisivo, e outros seguiram eles. A gente viu outros nomes, por exemplo, a gente viu a reforma da Inglaterra ali, com Thomas Cranmer. Thomas Cranmer foi um grande nome que trouxe o livro de oração comum para a Inglaterra, reformou aspectos litúrgicos, talvez não tenha ficado tão pronto quanto a gente imaginava que poderia ser hoje, mas foi uma grande mudança para a igreja anglicana. A segunda manifestação da reforma protestante ocorreu na Confederação Suíça, sob a liderança de Zwinglio, você já deve ter ouvido falar em Zurique, e João Calvino, em Genebra. Desde o início, a reforma suíça ficou conhecida como movimento reformado, de onde provém expressões como fé reformada, teologia reformada, tradição reformada. Com o passar dos anos, o líder mais destacado desse movimento veio a ser o francês João Calvino, cujo sistema doutrinário ficou conhecido como calvinismo. Os principais herdeiros do calvinismo desenvolveram uma forma de organização eclesiástica conhecida como presbiterianismo. O João Calvino, conhecido como sistematizador da reforma protestante, o João Calvino lançou mais olhares ainda sobre as profundezas da reforma, em termos de, com João Calvino, nós temos uma glória de Deus, uma realidade de glorificar a Deus que perpassa todos os setores da sociedade. Pessoas que são inquisidores de Calvino não gostam de tocar muito nesse assunto, mas aqueles que estudam com mais afinco, eu estou tentando fazer isso a partir de uma literatura que chegou há pouco tempo para mim, um presente dado por uma irmã aqui, sobre a reforma genebrina e de como a sociedade em Genebra foi afetada, em termos até mesmo sociais, de pessoas que estavam nas ruas, eram realocadas em termos de trabalho.
o âmbito da reforma extrapolou o litúrgico religioso, que já é maravilhoso, e foi para as ruas. A reforma protestante mudou muita coisa. Antes de falar sobre alguns pontos, eu coloquei uma imagem aqui que está até lá no site do Bibotalk. Você conhece todo mundo que está aqui? Todo mundo. Eu fiz questão de não pesquisar, para eu ficar igual vocês, tentando assim um pouquinho, tá? Tirando o Calvino na terceira, Lutero no meio, parece o Knox lá no final. John Knox. Esse aqui, a argolinha, será que é o Thomas Cranmer? Não sei. Esse aqui. Tem irmãos aí que estão falando até Antônio Conselheiro, mas não tinha na época, não. E aí, conseguiram? Quem conseguiu aí? Qual o objetivo dessa imagem? Certamente há ali, entre eles, Melanchthon, Butzer. Mas qual o objetivo de trazer essa imagem? Será que era só para a gente rir um pouquinho? Não. É para mostrar, até mesmo, que nós talvez não estejamos tão inteirados com todos os nomes da reforma. Geralmente, quando esses nomes aparecem, vem uma imagem desses nomes. Por isso que a gente gravou o João Calvino e o Lutero, que está sempre no nosso rosto assim. Mas nem sempre estamos tão abertos a conhecer os outros homens, e ali, uma mulher de Deus, que foram utilizados pelo Espírito Santo nesse processo reformador. Por isso, eu gostaria de, talvez, instigá-los a uma pesquisa e um estudo mais aprofundado da reforma. E esse livro aqui, que eu ganhei de presente no meu aniversário, e vou usar hoje, logo mais à noite, livro muito bom. Ele trata de um monte de artigos aqui diferentes. Esse livro, ele estava até em promoção, não sei se vocês viram. Volta e meia ele aparece um pouquinho mais tranquilo de pagar, mas é um livro que eu vou deixar aqui depois de você tirar foto. E ele tem um monte de caras falando de reforma protestante em vários âmbitos. Michael Reeves está aqui, deixa eu ver nomes conhecidos aqui. Tem o Robert Lytton, daquela coleção do comentário da cultura cristã. Gerald Bray. Tem muita gente aqui. Se você quiser depois pegar, você pega e dá uma olhada, tá bom? Onde a reforma protestante foi importante para nós? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, indo para o final, é o seguinte. Pode colocar aí. A reforma protestante não foi um movimento exclusivamente religioso, eu gostaria que pudesse ser projetado ali. Embora se trate de um movimento predominantemente religioso, a reforma teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais do século XVI. Por exemplo, coisas simples como emprestar dinheiro era difícil sendo um católico romano. Havia leis que envolviam a usura, que eram desdobramentos errôneos da percepção da lei mosaica aplicado na teocracia de Israel. Movimentos também como a própria reforma protestante, talvez você pense que protestante é por causa de Lutero e Calvino, mas não, é por causa dos príncipes saxões, dos príncipes germânicos ali, que não concordavam mais com o modo como a hierarquia, as autoridades eram distribuídas e até mesmo controladas pela igreja. E eles pediam, claro, por meio de um protesto, determinada alforria daquele modelo autocentrado ali de governo que a Igreja Católica estava envolvida. Segundo ponto aqui, a reforma contribuiu para o pensamento moderno, eu gostaria de mencionar. Seu questionamento do autoritarismo religioso medieval, sua ênfase à participação responsável dos fiéis na vida e na direção das igrejas, seu estilo participativo de liderança, sua valorização do trabalho e de toda e qualquer ocupação honesta contribuíram para o fortalecimento de noções como liberdade, democracia e solidariedade social. Os diferentes reformadores e seus seguidores deram importantes contribuições nas áreas de teologia, filosofia, política, sociologia e ética. E diria, também, a área educacional afetou muito a Europa. Eu costumo dizer para os meus alunos em escola, não teríamos escolas como hoje se não fosse pela reforma, que democratizou a percepção da alfabetização e do ensino.
Ponto 3. Foi um movimento restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Algumas de suas principais contribuições foram o retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, a salvação vista como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. O fato de que a igreja não é a instituição ou hierarquia, mas sim o povo de Deus, cada cristão, sacerdote. Esses são alguns dos pontos, das máximas da Reforma Protestante que nós vivemos hoje debaixo dessa égide. É importante ressaltar que nosso irmão Martinho Lutero, ele era um homem como nós. E eu diria, como autor bíblico, Tiago, sujeito às mesmas paixões. Ele era um homem que estava alvoroçado em seus sentimentos. Ele dizia muitas vezes que lutava contra o diabo, e eu não duvido, porque o que ele foi usado para desmontar foi algo que era imperativamente maligno e que certamente Satanás estava envolvido. Lutero disse que muitas vezes não conseguia, eu até separei, já vou pedir para botar uma frase, e aí eu destaquei frases que eu conheço de livros e coisas que eu li do Lutero, mas eu botei aquele layout bonitinho na internet. Eu falei assim, caramba, o Lutero devia ser um cara que sofria muito aqui, porque ele muitas vezes ele lutava para entender o que Deus estava fazendo através da vida dele. Será que eu estou destruindo a igreja? Será que eu estou desmontando tudo o que Deus fez? Coisas que passavam na cabeça dele. Porque, afinal, quem era o maior inimigo de Lutero? A Igreja Católica Romana. Portanto, é natural que Lutero, de alguma forma, pudesse se sentir muitas vezes culpado, envolvido em um emaranhado de coisas lá dentro dele. Tem uma frase que eu li certa vez de Lutero, e eu gostaria de ressaltar aqui nas 3 frases que eu vou escolher aqui. Ele ressalta a centralidade das Escrituras, que é uma máxima da Reforma Protestante. Lutero aqui trouxe para nós algumas reflexões importantes. Sentimentos vêm e vão, sentimentos enganam. Minha segurança é a palavra de Deus. Ele tinha consciência de que ele ia ser abarcado e encharcado por uma série de pensamentos e sentimentos extremamente esquisitos. E, como todos nós, envolvidos na obra de Deus, muitas vezes podemos nos sentir confusos em relação ao modo como Deus está trabalhando. Às vezes extremamente sacrificial, às vezes extremamente diferente, a gente não entende. Será que você é precursor de algo? Talvez. Precursores sofrem bastante. Então, nosso irmão Lutero era um homem como nós, mas a palavra de Deus era a âncora do seu coração. Em outra máxima, ele diz, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias o esquecemos. Uma verdade enorme. Quantas e quantas vezes o Evangelho soa mais uma vez novo aos nossos ouvidos? É porque nós esquecemos do Evangelho. E, por fim, algo que eu sempre gostei de ler dele, ele disse assim, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus, não a Bíblia, mas sobre a palavra. Fora isso, eu não fiz nada. Enquanto eu dormia, a palavra enfraquecia de tal maneira o papado que nem príncipe nem imperador poderiam ter infligido maiores danos sobre ele. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Que a mesma confiança no Deus da palavra seja a confiança do povo de Deus nessa igreja. Nós não sabemos todos os nossos caminhos, mas sabemos quem nos guia. Nessa manhã eu vou pedir que você ore comigo e ore também por logo mais à noite, onde estaremos estudando juntos o sacerdócio de todos os santos, uma doutrina muito importante para nós como protestantes. E eu vou estar incluindo nessa oração aqui também o agradecimento à saúde da Sandra. A Sandra foi operada com sucesso. Graças a Deus. Gostaria também de incluir aqui os irmãos que vão estar fazendo prova hoje. Há irmãos fazendo provas hoje, concurso, faculdade. Vou estar incluindo também essa oração. Amém? Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos por estarmos aqui diante da palavra de Deus. Sabemos que isso é reflexo também da tua grande obra ali na Reforma Protestante. Traduções bíblicas foram feitas, homens e mulheres se sacrificaram para que tivéssemos hoje uma igreja livre, Senhor, de cadeias do tradicionalismo não cristão. Ajuda-nos a valorizar o legado que estamos recebendo, Pai. Ajuda-nos a dar valor a poder ler a Bíblia em nosso idioma.
a podermos estar aqui nesta manhã com liberdade de culto. Ajuda-nos nessa manhã a olhar para essas coisas como tais, coisas grandiosas, coisas importantes. Ajuda-nos, Senhor. E nos ajude principalmente, Pai, a não termos medo do que a nossa vida será para a nossa geração. Nosso irmão Lutero até hoje é lembrado, mas padeceu muito. Mas ele é lembrado como um homem que Deus usou. Eu gostaria muito de que os homens e mulheres aqui, Senhor, se colocassem plenamente à disposição de Deus nessa manhã, pedindo ao Senhor que os use e que não tenham medo do porvir, porque o Senhor, Pai, tem fortalecido homens e mulheres aqui a não repetirem os erros das gerações anteriores, a não se conformarem, Pai, a legados fúteis e terríveis que recebemos. E muitas vezes nós achamos que vamos perpetuar apenas, Senhor, modos de estudar ou comercializar, quando na verdade o Senhor nos chama para um legado perpétuo da palavra de Deus, como homens e mulheres que ministram uns aos outros, Pai, que estão o tempo todo levando a palavra de Deus a outros lugares, que sejamos usados por Deus em reformas, avivamentos e em que o Evangelho chegue aonde ele não chegou ainda. Tire o medo do nosso coração, Pai, de ter uma vida que talvez seja diferente dos sonhos que fizemos. Certamente os pais de Lutero tinham outros planos para ele, Pai. E ele relata isso, mas melhor para ele era cumprir a palavra de Deus. Melhor será para todos nós ouvirmos o teu chamado nessa manhã. Pai, ainda em oração, colocamos aqui o agradecimento pela saúde e recuperação da nossa irmã Sandra. Obrigado, Senhor, porque a nossa irmã Sandra tem recebido do Senhor graça e a cirurgia foi uma bênção. Obrigado, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que ela esteja melhorando dia após dia. Também a todos os irmãos ou irmãs que nesta manhã possam estar passando mal, ou haja convalescência, ou não estejam aqui, como a irmã Olga, por exemplo, que a mão do Senhor esteja sobre eles, e que haja cura, que haja o milagre, porque sabemos que o Deus de milagre opera. Clamamos por milagre, clamamos por cura, e esperamos por ela. Mas caso o Senhor tenha outros caminhos, recebemos de igual modo. Senhor, nesta manhã, pedimos ao Senhor que abençoe os nossos irmãos que farão provas hoje. São concursos, faculdade, são coisas que o Senhor dá para a gente fazer e que deve ser feito da melhor maneira. Senhor, traz a tranquilidade para fazer o exame, acertar a questão. Pai, traz lembrança daquilo que foi estudado. Te pedimos que esses irmãos e irmãs não tenham medo dos resultados. Estamos na mão do Senhor. E que possam com tranquilidade, Pai, estar lá aprendendo a confiar em Ti. Que logo mais vejamos os testemunhos de como a calma e a paciência do Senhor estiveram sobre eles. A todos nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a Tua palavra. Inclina o nosso coração nesta tarde para as palavras do Senhor. Também, Deus, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe na pregação, no ensino, na oração, no cântico, na leitura do culto de logo mais à noite. Dá-nos, Pai, sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Não nos deixe aqui, Senhor, Pai, nós te pedimos, nos sacuda, não nos deixe aqui dormindo, cansados, que todos que puderem possam se descansar um pouco fisicamente para prestar um melhor culto possível. Senhor, traz os visitantes, aqueles que foram convidados, que estão sendo convidados pelos irmãos aqui. Traz logo mais à noite para ouvirem a palavra de Deus. E nos ajude, Senhor, a ouvir Tua palavra como preciosa, como preciosidade. Que todos nós sejamos sacerdotes esta tarde, orando e intercedendo uns pelos outros. Assim, agradecidos por essa manhã de domingo, cheia de tantas coisas boas, nós oramos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Essa é a sua oração silenciosa. Deus o abençoe.